Oi, amoras! Hoje a gente vai estar pintando esse risquinho aqui, tá? O risco de número 4, tá? São morangos, uma rosa e o pote de geleia, tá bom? Esse crochêzinho aqui, gente, ele é da Suelene. Vou deixar o contato dela na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir a minha apostila de potes de geleia, pode entrar em contato comigo através do WhatsApp que vai estar na descrição do vídeo também, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer essa pinturinha aqui, o passo a passo completo para vocês. Folha, rosa, o potinho e os morangos, tá? Pintei morango por morango para você ver como fazer. Fiz pintura para iniciante, bem simples, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do resultado. Não se esqueça de deixar o like e bora pra vídeo aula. Olá, moras! Vamos pintar, né? Hoje a gente vai pintar esse risco aqui, que é o número 4, tá? São morangos, pote de geleia de morango, uma rosa e neste caso a gente tem uma rosa virada aqui. Vamos fazer uma pintura para iniciante, fácil, rápido. Para isso, para começar a fazer o fundo, a gente vai precisar de um pituá da Castelo C558, número 4 é o que eu tô usando. Você utiliza o pincel que você melhor se adequar aí, tá? Eu vou usar o clareador para me ajudar a esfumar bem esse fundo aqui. E vou usar a tinta verde glacial, que é um tonzinho bem clarinho. Você pode estar usando o tom que você se adequar melhor aí. Um pratinho para esfumar a tinta. Eu começo primeiro com o clareador, nos pontos onde eu vou estar colocando o meu fundo. Ó, principalmente nesses cantinhos mais profundos. Eu venho colocando o clareador. Primeiro, a gente vai estar começando a fazer só o fundo daqui de trás, ó. Venho nesse cantinho também. E passo um pouco, tá? Pouca quantidade já é o suficiente aqui. Ó, aqui também. Depois, a gente vai vir fazer na parte do chão, tá? Pego a tinta, vou no meu pratinho. Com batidinhas, eu tiro todo o excesso. E aí, eu venho, ó, com a mão bem leve, depositando onde eu quero a minha sombra, tá? Vou puxando pra fora com movimento circular até que não tenha mais tinta no meu pincel, certo? Pego um pouquinho de tinta novamente, venho aqui no cantinho, ó, entre as duas folhas. Nesse cantinho aqui também, ó, adiciono um pouquinho, é pouca coisa, tá? Abaixo aqui da rosa virada, tá? Acima aqui, ó, subindo na lateral do potinho, coloco, espalho e aqui também, ó. Tá? Do lado do morango. Puxo, esfumando pra cima. O restante que sobrou é um tonzinho bem clarinho, vai ficar bem suave. Na parte de baixo, a gente vai estar usando o clareador também. Vamos passar o clareador. Ó, na parte de baixo, pra gente conseguir obter aqui um fundo mais suave e um degradê de tonalidade, tá? Não precisa usar muito tinta descendo tudo. Um dedinho, mais ou menos, já é o suficiente para tá fazendo a sombra aqui, ó, tá? Então, eu passo esse clareador em toda a minha extensão. E agora, eu venho com a minha cor. Eu vou usar o cinza lunar, já peguei a tinta no pincel, bati no pratinho para tirar o excesso. E aí, eu começo depositando onde eu quero, tá? Começo aqui, abaixo da folha, no cantinho entre a folha e a pétala da rosa, ó. E eu venho colocando primeiro nas partes onde vai ter mais sombra, que são as profundidades, tá? Venho descarregando toda a minha tinta. Quando eu perceber que o meu pincel tá praticamente sem tinta, eu volto, ó. Volto na parte de baixo, puxando um pouco pra baixo. Sempre lembrando que na hora de você depositar a primeira sombra, você tem que colocar na vertical, tá bom? Isso vai dar aí a ilusão, ó. Aqui eu já vim com um pouquinho mais de tinta. Debaixo dos morangos. Toda vez que eu sinto que o meu pincel precisa de tinta, eu pego e bato no pratinho. Pincelada na horizontal. E eu sigo fazendo aqui, ó. Tá?
Aqui eu vou esfumar um pouquinho pra cima, não precisa ser muito, ó. Agora, eu vou deixar o meu pituá de lado e eu vou pegar um pincel chato. Pra mim tá fazendo o acabamento aqui. O que é o pincel chato? Ele é reto as cerdas aqui, tá? Eu uso muito, essa linha da Condor 421 ou a linha da Castelo C522, todos de cerdas macias, e eu continuo com o cinza lunar. Só que dessa vez eu vou pegar a tinta no canto do pincel e usando o cantinho do pincel eu vou certificar aqui, ó. Tá? Eu vou fazer melhor esse contorno aqui, ó. Então, eu venho abaixo da folha, preenchendo algum espacinho que ficou sem preencher. Abaixo dos morangos, ó, os cantinhos. Com esse pincel eu consigo um pouco mais de precisão, tá? Então, pra você ganhar tempo, basta você preencher, fazer a primeira com pituá e depois você vir corrigindo qualquer detalhezinho com o pincelzinho que tem mais precisão, que no caso é a linha da Condor ou da Castelo, tá? Sempre usando o cantinho do pincel, que isso vai facilitar pra você também, tá? Aqui, ó, deste lado eu até esqueci de estar adicionando, mas eu venho com o meu pincel e adiciono, ó. Vou trabalhar aqui esse fundo, ó, puxando. Observe que tem uma linha que limita, né, o espaço do chão com a outra parte lá. Abaixo dessa pétala. Tá? Com a cor menta e a tinta no canto do pincel, gente, eu não lavei o meu pincel, tá? Eu limpei no paninho o excesso. E a cor menta, eu vou vir aqui, ó, entre os morangos, pegando pouca tinta no pincel, e eu vou dar um acabamento aqui, ó. Então, eu vou observar os cantinhos, ó, e eu venho colocando esse menta aqui. Esse menta, ele vai fazer a sombra, tá? Vai dar profundidade aqui um pouco mais, ó. Vem aqui abaixo das sépalas, ó. Tem que observar bem, porque tem uns cantinhos entre as sépalas do morango e as sépalas dessa rosa que está virada aqui, tá? Qualquer coisa, depois de você fazer a pintura, você volta e retoca. Depois que você pintar a rosa, os morangos, pode ser que você precise voltar aqui e dar esse pequeno retoque aqui, tá? Com a sujeirinha, ó. Eu vou dar um pouco mais de profundidade aqui. Bem pouquinho. Na lateral do morango aqui também, ó. Eu subo um pouco. Não precisa ser muito. Venho aqui, ó, nesse canto. Onde pega a folha, a rosa e o pote. Observe que eu passei ali por cima do botão. Como o botão vai ser verde, não tem necessidade de eu ficar desviando dele, tá? Ó, puxo a tinta pra fora, esfumo, venho aqui nesse cantinho também, ó, e vou adicionar um pouco. Certo? Se precisar de mais algum detalhe, a gente vai estar acrescentando depois. Se vocês observarem, o pote, ele está por trás da rosa e por trás dos morangos. Então, aqui eu posso estar começando fazendo as folhas. Eu vou fazer essas 3 folhas, inclusive aqui tem um cantinho, ó, entre as folhas que a gente vai ser verde, tá? Depois eu volto e faço. Pode fazer a pintura das 3 folhas ou já pode começar direto no pote. Eu vou pintar as folhas porque as folhas tá primeiro aqui. Depois eu passo pro pote para minha mão não manchar aqui se eu pintar o pote primeiro, tá? Então, para as folhas, vamos estar usando verde musgo
e verde folha, tá? E verde pinheiro também, pra tá escurecendo um pouquinho essa folha. Então, eu vou começar. Abrindo as minhas tintas. A folha você pode fazer da cor que você quiser, tá? Assim como o desenho todo, eu vou fazer aqui uma folha rápida, simples para iniciante. Você pode fazer a folha que você já tem costume ou mais habilidade para tá fazendo. Então, vamos para a folha. Vou dar um zoom, vou fazer uma com vocês e aí é só repetir. Lembrando que essa folha aqui você vai fazer depois que você pintar o pote. Porque ela está por cima do pote. A gente pinta tudo que está por baixo primeiro. Vou dar um zoom para ficar melhor para vocês verem. Então, vamos para a folha. Ó, tô usando o pincel 12 e a primeira coisa que eu faço, eu vou dividir a minha folha no meio, ó. Dividir a folha, eu vou arrastar essa tinta pra lateral, ó. Arrasto pra lateral, pego mais tinta, eu vou vir do outro lado da folha, da parte de cima, ó, agora, ó. Puxo pra dentro, ó. Olha a pincelada. Aqui vai ter sombra, por quê? Porque a pétala da rosa aqui, ó, tá passando por cima da folha. Então, eu venho aqui abaixo, ó, e coloco um pouquinho de cor. Agora, sem lavar o meu pincel, eu vou vir no meu verde mais claro, que é o verde folha, ó. E eu vou adicionar nessas bordas aqui, onde ficou sem tinta, ó. Adiciono, esfumo pra ficar uma folha, né, integrada, ó. Tá? E puxo. Se precisar de mais tinta, você volta, pega, ó, e puxa. Sempre obedecendo a curvatura da folha. Ó. Certo? Bem simples essa folha, gente. E aí, pra me escurecer, eu vou vir com verde pinheiro. Vou adicionar bem aqui nessa primeira divisão que a gente fez e eu vou puxar, ó, com pinceladas, varrendo essa tinta em direção à lateral da folha, tá? Vou pegar mais um pouquinho e eu venho aqui, ó, na lateral, ó, puxando pra dentro, só pra escurecer essa borda um pouquinho, tá? Então, onde você vai escurecer? Onde você colocou o musgo, tá? Não vai dar muita diferença, até porque eu quero uma folha mais clarinha. Eu não quero uma folha aqui muito escura, tá? Eu quero uma folha mais colorida. E aí, com verde soft, ó, eu vou vir onde eu coloquei o verde folha, que é o meu tom mais claro, e eu vou puxar, ó, dando aquela, já formando as sépalas aqui. Pego tinta novamente, venho agora da borda da folha, ó, levando para dentro, ó, com a pincelada rápida. Eu pressiono na borda da folha, eu levanto o pincel, ó. Eu chamo de varrida, é como se eu estivesse varrendo mesmo, tá? Depois que secar a folha, você pode retocar, e aí você vai pegar um pouquinho de tinta de um lado só do pincel, pode ser um pincelzinho menor, mais fininho, e vai dar esse detalhe na folha, tá? Você puxa um traço fino, reto, na parte mais escura da folha, certo? E aí, quando secar, você retoca, tá? Faz esse detalhe aqui depois que você fazer o retoque. Eu fiz agora só pra poder vocês verem. Tá bom? Mas o intuito é deixar uma folha mais clarinha aqui, tá? Se você quiser. Então, eu vou fazer as minhas aqui, vocês vão fazer nas suas aí, dá uma pause no vídeo pra gente continuar. Amoras, eu fiz as folhas aqui, agora a gente vai fazer o botão, tá? Vamos aproveitar que a gente tá com as tintas verdes aqui. O botão, a gente começa com o pincel número 6, tá? Ou número 4, porque é pequeno, gente, tem que ser um pincel menor, tá? Então, eu começo colocando aqui a parte da sombra, ó. Com a cor mais escura aí que você estiver usando de verde, tá bom? Ó, na parte de cima também eu coloco, ó, e eu arrasto pra dentro, ó. Se você observar, ficou essa parte aqui sem tinta, não é isso? Aqui, ó, vou preencher aquela parte que tem o talinho, ó, e puxo o talinho. E aí, eu vou limpar o pincel pra tirar essa tinta.
E eu vou vir com o tom mais claro que eu estiver usando. Aqui eu vou usar o verde folha. Mas se você estiver usando outros tons, escolhe um tom verde aí médio, não muito claro. E aí você ilumina, ó, aquela parte mais gordinha e aqui também, ó. Tá? Dá uma esfumadinha pra não ficar uma divisão de tinta muito forte, ó. Tá? Aí você vai pegar a tinta de um lado só do pincel e vai subir assim, ó, puxando, ó, bem fininho, tá? De preferência. Se não quiser puxar com verde mais claro, pode ser com verde mais escuro também, ó. Ou pode colocar uns mais claro, outro mais escuro. Tá? É um botão que tá fechado, por isso que a gente tá fazendo assim. Depois que secar um pouquinho, você vem com o tom mais claro ainda, que é o verde soft. E você vai iluminar essa parte mais centralzinha aqui, tá? Mas aguarde secar um pouquinho, pra tinta pegar um pouquinho melhor, tá? Então, agora a gente vai fazer a rosa virada, que tá do outro lado aqui. Ó, pra rosa virada, eu vou fazer uma rosa amarela, mas você pode fazer de acordo com o gosto de vocês, tá? Eu vou preencher tudo, tá? Com amarelo canário, tá? O pincel que eu tô usando aqui, gente, é o número 12. Um pincelzinho maior pra mim ganhar tempo aqui. Se você quiser fazer partes por partes, também dá, tá? Aí, aqui, ó, tem a sépala aqui embaixo, que a gente vai deixar sem preencher, que depois a gente vai tá fazendo ele, tá? Ó, vou preencher toda a fibra do tecido com bastante tinta. Se seu amarelo canário estiver grossinho, coloca um pouquinho de soro fisiológico, tá? Ou dilui no pratinho separado com um pouquinho de água filtrada mesmo, tá? Mas aí tem que ser separado, não pode colocar água dentro do potinho, não. Vou... Ó. Fiz todo o preenchimento. Eu vou tá pegando em um pincelzinho menor, tá? Aí, você vê o pincel que você gosta de estar trabalhando. Deixa eu pegar um aqui. Quando a gente precisa do pincel... Aqui, ó. Peguei um 6, tá? O 6, ele é bem pequeno. E aí, eu vou estar sombreando, tá? Tem algumas cores que você pode estar sombreando, como caramelo. E aí, ela vai ficar com um tonzinho mais, né, alaranjado. Ou um tom mais escuro de amarelo. Aqui, eu vou usar o siena, que é um tom mais escuro, né, mais terroso de amarelo. Então, eu vou vir na lateralzinha, colocando a tinta assim. E aí, eu esfumo pra lateral aqui, ó. Pra essa lateral. Pego mais tinta, venho aqui do outro lado, faço a mesma coisa, ó. Se colocar muita tinta, você tira um pouco, porque não é um espaço muito grande. Se tiver um tom muito escuro, você vai cobrir muito o seu amarelo canário. E não é o objetivo, tá? Agora, você vai observar no seu desenho essas voltinhas que tem, ó. E abaixo de cada voltinha, você vai colocar esse tom, ó. Vou fazer tudo pra vocês poderem ver, ó. Ó. Tá? Coloquei, eu vou vir esfumando, ó. Pode usar o canto do pincel, que vai facilitar. Essa lateral aqui também, ó, eu desço. Ó. Desço com essa sombra. Aqui também, ó. Tá? Venho aqui, ó. Dessa pétala aqui, tem uma pétala que tá dobrada, que ela é mais centralzinha. Então, você tem que sombrear os dois lados, tá? Ó, fiz a sombra, eu preciso iluminar aí. Pra mim iluminar, eu vou estar usando o branco, tá? Então, eu vou limpar bem o meu pincel. O seu branco tem que estar numa consistência mais molinha, não pode estar grossa, tá? E aí, você pode usar o pincel Condor 420, o número 8. O que você gostar mais de trabalhar, tá? Olha. Venho com tinta de um lado só do pincel e eu venho fazendo essas
essas dobrinhas que tem, ó. Com a tinta de um lado só do pincel, ó. Com a tinta pro lado mais arredondado. Ó, aqui arredondado, eu venho, ó, com a tinta. Colocando. Provavelmente, você vai ter que retocar isso aqui, tá? Esse branco, ele vai dar uma desaparecida. E você volta e retoca, olha. Ponta termina bem fininha, ó, tá? Aqui, nessa parte gordinha, ó, você coloca o branco, dá aquela esfumada, ó. E aqui também, ó, coloca e dá uma esfumada. Quando secar, você vai voltar e refazer isso aqui que a gente acabou de fazer com o branco. Tá certo? Ó, se quiser fazer o preenchimento em vez de amarelo canário, ou quiser colocar amarelo ouro, também pode, tá? E pode sombrear com essa mesma cor, iluminar com essa mesma cor que a gente fez aqui, certo? Depois a gente volta retocando e dando os acabamentos, tá? A gente vai fazer o preenchimento do pote agora. Com um pincel grande, eu vou fazer o preenchimento desse quadradinho aqui primeiro. Mas se você quiser fazer o preenchimento de toda a volta e depois preencher o quadrado, tá tudo certo, tá? Para o quadradinho aqui, ó, eu vou usar amarelo canário. Ó. Preencher bem a trama do tecido. Isso aqui, gente, é uma etiqueta. Se você não quiser colocar essa etiquetinha, não precisa, tá? O importante que eu quero é que você faça essa pintura aqui, tá bom? Eu vou estar colocando nesse trabalho um crochêzinho amarelo aqui, tá? Como a geleia de morango é num tom mais pra vermelho, eu tô usando tons quentes aqui, tá? Pra fazer esse trabalho aqui. Mas você pode usar tons de azul também, tá? Por exemplo, se quisesse fazer a rosa azul, poderia também, que fica bonito. Tá? O vermelho, ele combina muito bem com flores mais claras. A gente não pegou eu pintando isso aqui, né? Ó. Preenchi. Tá? Vou sombrear um pouquinho o cantinho aqui, ó, com esse cieno, mas se não quiser colocar, tá tudo certo, ó. Sombrear um pouco a etiqueta aqui no cantinho, ó, eu coloco a tinta, trabalho pra dar um pouco de volume, tá? Ó. Tá bom? Aí, agora, eu vou fazer o preenchimento dessa parte toda aqui. Eu não preciso nem lavar o meu pincel, eu vou começar com o vermelho escarlate. Deixa eu tirar o zoom pra vocês verem, né, gente? Ó, eu vou preencher, eu vou usar um pouco do vinho, um pouco do vermelho escarlate, tá? Então, essas partes onde tem a rosa, que tá por cima, eu vou sombrear com um pouco de vinho também. Abaixo do morango, com um pouco de vinho também. Nessa lateral aqui, ó, eu vou colocar o tom mais claro, tá? Que é como se a iluminação tivesse entrando aqui, tá? Como é um espaço grande para preencher, ficaria um vídeo longo, eu vou começar e aí você vai dar o pause no vídeo e vai fazer o seu aí, tá? Como eu falei, ó. Então, essa parte aqui, ó, toda vai ser o vermelho mais claro. E aqui, ó, próximo aos elementos, ó, eu posso colocar umas manchinhas, tá? Ó, misturando esses dois tons aqui. Pra não ficar uma cor chapada, tá? Então, pausa o vídeo agora e faz o seu preenchimento aí. Essa figura carismática.
Gente, ó, fiz o preenchimento, tá? Como eu falei pra vocês, coloquei umas manchinhas do vinho. Com amarelo, pode ser um amarelo ouro. Eu vou vir deste lado aqui, ó, tá? E vou colocar um pouquinho desse amarelo ouro aqui, ó, pra ficar um tonzinho, tá? Ó. Um pouquinho do amarelo, mas não precisa ser muito não, tá, gente? Só um pouco, ó. Certo? Agora a gente vai aguardar secar e depois a gente vai preencher, sabe essa partezinha de baixo aqui? A gente vai preencher tudo com vinho, com um pincelzinho menor, tá? Pra depois a gente fazer essa folha aqui. E aí depois a gente faz a rosa, tá? Vamos começar fazendo os morangos daqui. Fazer esse primeiro, depois esse, tá bom? Na ordem assim, tudo que está por baixo primeiro. Ó, pro morango, eu vou estar usando o vermelho tomate e o vinho. Mas, você pode usar qualquer tom de vermelho que você tiver, tá? Ó, vinho e vermelho tomate. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer o preenchimento. Vou começar aqui, ó, dessa ponta do morango. Pra preencher, gente, eu tô usando o pincel macio, tá? Eu trabalho com pincel macio. Esse aqui, ele é da Castelo C522. Esse aqui, ele é o número 8, porque o morango, ele não é muito grande, tá bom? Mas se o seu risco estiver bem grandão, pega um pincel maior, tá? Lembrando pra você que esses pincéis que eu trabalho é lá da loja da Flávia Artesã, tá bom? O contato dela eu vou deixar na descrição do vídeo. Se você quiser trabalhar com os mesmos pincéis que eu utilizo, é só você entrar em contato com ela e falar: Flávia, eu quero os pincéis da professora Jaque Viana, tá? Lá tem uns kitzinhos, tem todos os pincéis que eu utilizo, da forma que eu utilizo, aparadinho, e ela envia para o país inteiro. Então, é só você conversar com ela lá. Ela também tem carbono, tá? Tem diluente, clareador. Uma coisa que eu gostei bastante que ela mandou pra mim da última vez, ela tem a escovinha de limpeza dos pincéis. Essa aqui, gente, ó. Essa escovinha faz milagres pra tirar aquele acúmulo de tinta que fica nos seus pincéis. E tem o preço super em conta, tá? Então, se você for lá comprar, já aproveita pra ver as outras coisas que ela tem lá na loja, que assim você paga um frete só, tá? Ó, aqui eu tô colocando o vinho bem próximo do morango, porque um morango está por cima do outro. Se está por cima, né? Aqui vai ficar um pouquinho mais manchadinho, gente, porque eu tô trabalhando numa sacaria, tá? Essa sacaria aqui, ela é a segunda linha da Estilotex. Então, ela é mais grossa. Às vezes, a gente não consegue aqui um esfumado tão perfeito. Olha. Preenche bem, tá, gente? Bem preenchido o morango. E aí, eu quero que você pegue o pincelzinho de número 2, um pincelzinho pequeno. Olha como esse é pequeno, tá? Ó, vou fazer aqui a parte da sementinha dos morangos. Pode colocar a quantidade que quiser. Eu recomendo não exagerar muito, tá? Coloquei, eu vou limpar o pincel e eu venho aqui, ó, com o mesmo pincel de número 2 e no mesmo lugar eu vou dar uma reboladinha no meu pincel aqui, ó. Uma esfumadinha. É tanto que esse buraquinho, esse manchinha que a gente colocou, ele vai aumentar. Esse aqui é o furinho, tá? Onde vai ter a sementinha dentro, tá bom? Ó. Se por acaso você usar um tom de vermelho e não aparecer tanto, o que que você pode estar fazendo? Pode estar usando o rústico para fazer esses furinhos, tá? Limpou o pincel de número 2, eu quero que você pegue aí. Eu vou pegar o branco, tá? Vou usar o branco que é mais fácil, mas pode ser um tom de rosa mais claro. E vou fazer o seguinte, eu vou iluminar, tá?
Então, se a minha iluminação tá vindo nessa direção, vai pegar um pouquinho aqui, ó. Então, eu vou vir com o branco, com o meu fundo ainda úmido, isso é muito importante. Se você colocar a tinta branca sem o fundo estar úmido aqui, ó, você vai ter que esfumar muito, senão vai ficar grosseiro, tá? Por isso que é bom você fazer um morango por vez, ó. Como a luz tá vindo de cá, eu vou iluminar este lado aqui, ó. Um pouquinho do branco, vou movimentando o meu pincel e o que acontece? Ele vai entrando uma cor na outra. Então, o meu branco, ele vai se tornar um tom de rosa, de vermelho mais clarinho. Ó, e isso já vai fazer o realce aqui, ó. Dos furinhos, ó. Não passo em cima das manchinhas não, tá, gente? Olha. Esfumo, porque tem que terminar aqui bem suave, ó. Depois, se precisar, eu posso voltar aqui, ó, e dar uma retocada, mas nessas partes de cima aqui, ó. Mais aqui, ó, tá? Que é onde vai receber mais claridade, nesses três aqui. Pega um pincelzinho menor pra ficar mais fácil, e aí não tenha preguiça de esfumar, esfume de verdade. Certo? Agora, a gente vai para o próximo morango aqui. E aí, a gente vai repetir o mesmo passo desse aqui, tá? Mesma coisa. Mesma coisa. Vou fazer com vocês, que é pra ninguém ter dúvida. Tá? Deixa eu só pegar um pincel aqui, que esses pincéis não estão colaborando comigo, não. Vamos preencher. Vermelho, tomate. Ó. Preencha aqui, ó, de vermelho tomate. Aqui, ó, essa parte de baixo aqui. Espero que esteja dando pra vocês verem, ó. Tá? Evito de passar muito aqui, porque aqui eu vou colocar o vinho pra realçar a sombra, que o morango tá por cima, ó. Aqui eu esfumo bem essa borda, e o que eu faço? Eu venho com branco, pego o vermelho no mesmo pincel, ó, branco e vermelho. Ou posso pegar amarelo, ou posso pegar um pouco de rosa também, tá? De acordo com o morango aqui, tá bem maduro, ó. Eu coloco um pouco aqui, ó, pra dar uma iluminada nessa borda. Depois eu posso voltar com o vermelho aqui, que ele já não vai escurecer muito, ó. Preencho a lateral. Preencho bem. E agora eu vou entrar com o vinho, ó. Subo na lateral, ó. Sempre lembrando da curvatura da fruta, tá? Olha. Esfumo bem. Tá? Venho aqui também, ó, vou colocar um pouco, porque, gente, essa rosa aqui tá por cima, essa rosa virada. Então, talvez tivesse um pouco de sombra aqui, ó. Então, eu coloco um pouquinho, né? Tá? E a parte que eu vou deixar mais iluminada vai ser essa aqui. Fiz isso, eu vou voltar com o pincel de número 2. Com o vinho, pode ser o vinho, berinjela, ou pode ser terra queimada, rústico, ó. Vou vir fazendo aqui, ó. A profundidade da sementinha, ó. Tá bom? Fiz isso, vou esperar secar um pouquinho. Ó, já aproveito com a sujeirinha do pincel e eu venho cá dar uma retocadinha nesse daqui, ó. Pra mim não desperdiçar tinta. Limpo o pincel
E eu vou esfumar aqui, ó, com batidinhas, sem abrir muito, ó. Eu venho fazendo aquele esfumadinho. Gente, desculpa, eu moro próximo a vários aeroportos, então os aviões passam muito baixinho aqui. Faz muito barulho. Ó. Tá? Vou limpar o meu pincel. Posso usar o pincel 2 ou o número... Deixa eu pegar o número maior. Vamos pegar aqui um 6. Pegar esse 2. Peguei o 6, vou pegar um pouco do branco e eu vou iluminar. Onde eu vou estar iluminando, gente? Eu vou iluminar essa lateral aqui, ó. Tá? Então, vou colocar um pouquinho do branco. Ó, venho com calma e eu vou esfumar essa tinta, novamente criando aquele degradê, tá? O branco, ele vai entrar na trama do tecido, junto com a cor vermelha, que a gente já havia adicionado. E vai criar um tom de vermelho mais claro aí, criando quase um coral. Ó. Volto reforçando, colocando tinta aos poucos, ó, em volta do buraquinho. Movimento bem o meu pincel com calma. Tá? Já que eu tô com o pincel aqui, ó, já vou vincar, ó. Já vou realçar aqui, ó. Tá? Só um pouquinho. Como esse morango tá por cima aqui, ó, ele vai ficar mais iluminado aqui. Certo? Agora, a gente vai fazer o próximo. E o próximo, vocês podem estar fazendo. Lembrando que a parte, esse morango aqui, ele tá bem de frente. Então, você tem que preencher ele todo de vermelho tomate, só abaixo da sépala aqui, ó, que a gente vai escurecer com um vinho, tá? Então, vamos lá? Aqui, gente, já comecei a fazer o preenchimento. Deu uma boa escurecida aqui, gente. A luminosidade foi toda embora. Eu espero que esteja dando pra vocês verem aí, ó. Agora, eu vou misturar branco com vermelho. O branco com o vermelho, ó. Eu vou ajudar aqui no preenchimento aqui, ó. Invade um pouco aqui, mas depois eu corrijo com o vinho, tá? Branco com vermelho. Porque essa... Olha. Trabalho essa cor. Tá? Com o vinho, já vou começar a escurecer aqui, ó. E eu vou pegar tinta com o canto do pincel pra mim conseguir colocar nos cantinhos aqui. Ou então, você pode trabalhar com pincel de número 4. Abaixo da sépala, ó. Eu vou colocando. Tá? Venho aqui no canto, ó. Onde eu borrei. Ó.
Ó, vou escurecendo. Tá? Tem uma partezinha aqui, ó, que é a sépala que tá... A sépala, ela tá dobradinha. Ó, capricha. Nessa partezinha aqui, ó, eu vou colocar o vinho quase em forma de triângulo, ó. Esfumo bem. Vou pegar o pincel 2. Com o pincel 2, eu vou vir fazendo a sépala já aqui, ó. Distribuo. Tá? Com o pincelzinho 2, eu vou voltar novamente corrigindo aqui, ó. Essa bordinha. Depois eu venho com batidinhas, ó, dando aquela esfumadinha, aumentando um pouquinho esse buraquinho, ó. Sem exagero. Com a sujeirinha, ó. Eu venho cá, ó, e eu vou reforçar aqui, ó. Com a sujeira que tá no pincel, tá? Fiz isso. Eu vou iluminar um pouquinho aqui, ó. Eu venho em volta do buraquinho, ó. Movimento circular, tá? Pra essa tinta entrar bem. Como aqui já tá um pouco claro, eu vou misturar uma isca do vermelho, tá? Com o branco. Ó, aqui também, ó, vou iluminar um pouquinho. Mas é bem pouco. Tá certo? Agora vamos fazer a sépala aí. Ó, pra sépala a gente vai começar aqui, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer é preencher as pontinhas das sépalas, tá? Tanto aqui da rosa, ó, só as pontas. Aqui encontra uma sépala com a outra. Vou fazer com verde musgo. Tá? Pra escurecer, eu tô usando pincel 2, tá, gente? O espaço é pequeno. Eu vou vir com o pinheiro, ó. Com o verde pinheiro. Vou adicionar na parte mais escura, que é próximo ao morango, né? Ó. E acabo de fazer o preenchimento. Aqui na rosa é a mesma coisa, ó. Próximo da rosa eu preencho com aqui. E aqui eu vou colocar uma corzinha, ó, pra dividir. Agora que eu vou fazer a iluminação, vai dar pra vocês verem o que eu tô falando, tá? Aí eu venho com, pode ser com branco ou com verde soft, eu vou fazer com verde soft. Vou pegar a tinta de um lado só do pincel, ó. Eu vou iluminar aqui, ó, a lateral da sépala. Tá? Aqui, ó, eu vou iluminar dessa forma aqui, ó. Por quê?
A sépala do morango, ela tá por cima da sépala da rosa. Então, a rosa eu vou iluminar só aqui nessa lateral, ó. E pra dividir, eu coloco um pouquinho aqui, ó. Tá? Venho cá, ó. Tá? Nessa sépala aqui é a mesma coisa, ó. Coloco, dou uma esfumadinha. Aqui eu vou fazer uma dobrinha, ó. Na sépala, ó. Tá? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa na outra lá. Vamos preencher com verde musgo, mais na ponta, ó. Aqui também, ó. Verde musgo. Puxando para o centro aqui, ó. Gente, eu chamo de sépala, mas eu não sei se é esse o nome, tá? Venho com verde mais escuro, ó. Abaixo aqui, ó. Verde pinheiro. Se quiser colocar um pouquinho do verde pântano, mas tem que ser bem pouco, que ele é muito escuro, tá? Posso estar adicionando aqui, ó. E aí, agora eu vou iluminar. Pra iluminar, eu vou usar o soft, como eu usei no outro lá, tá? E eu começo aqui nessa borda aqui, ó. Coloco esfumo. Essa aqui tá por cima, então eu esfumo essa lateralzinha um pouquinho. Olha. E aqui, ó, eu venho com tinta de um lado só do pincel e eu vou fazer aquelas dobrinhas que tem. Quem quiser fazer, pode estar adicionando. Quem não quiser, pode deixar sem, tá? Eu fiz porque eu acho que dá um efeito bonitinho, tá? E é isso. Aí, agora, a gente vai fazer as sementinhas. Para as sementinhas, vamos usar amarelo ouro. Ou amarelo gema, tá? Com o pincel 2, ó, eu vou vir, ó, com o canto do pincel, colocando, ó, um pouquinho desse amarelo dentro desses buraquinhos que a gente fez aqui. Olha, em cada buraquinho você coloca um pouco do amarelo. Gente, eu fiz todos os morangos com vocês aqui para vocês verem onde fica a luz, onde fica a sombra. Então, você vai deixar um likezinho aí para ajudar no engajamento do vídeo, tá bom? Agora, a gente vai finalizar. Pode ser com esse pincel 2 mesmo, e a cor vinho, essa parte aqui de baixo, ó. Então, eu vou fazer aqui a parte da folha, ó. Vou preencher tudo, bem preenchido com vinho. Com pincel 2, porque é uma área menorzinha para trabalhar. Certo? Vou limpar o pincel. Com um pouquinho do branco, bem pouquinho, gente. Eu tinha que ter feito isso quando secar, mas... Ó, eu vou vir aqui, ó, bem nessa linha onde divide o fundo, ó. Vou colocar um pouco do branco, ó.
E vou dar esse esfumadinho aqui. Só pra realçar e marcar que é a parte de baixo, tá? Agora, a gente vai fazer essa folha aqui, eu vou fazer, vocês pausam o vídeo e façam de vocês. Pra gente vir pra rosa, tá bom? E os acabamentos finais. Amoras, agora vamos pra rosa, tá? Então, pra rosa, gente, eu vou pegar um pincelzinho menorzinho aqui. Pode ser o número 0 mesmo, número 2. E eu vou começar com o sépia, tá? Com o sépia, eu vou fazer aqui, ó. O miolinho, tá? Ó, fazer o miolinho com sépia. Depois do sépia, eu venho com o siena, tá? Ó, venho com siena, esfumo bem aqui nessa borda, ó, esfumo bastante. Tá? Pra me subir pra lá, pra mim vir com outra cor aí. Aí, agora, eu quero que você pega seu lapisinho aí, tá? Aqui eu tô usando um lápis 6B que você encontra em qualquer papelaria, só falar, quero um lápis 6B. E eu vou fazer o seguinte, ó, aqui, ó, tem um Vzinho, então, cada Vzinho desse, ó, eu vou puxar pra baixo, ó. Descobri que tem um Vzinho, eu venho cá e marco essa linha, ó. Essa linha é a divisão de uma pétala, ó. Pra mim não me perder depois, tá? Marco, tá? Posso marcar aqui debaixo do copo e essa linha de baixo aqui também, ó. Tô reforçando, tá, gente? Só reforçando aqui, ó, os traços, certo? Marquei com lápis, eu vou vir fazendo o preenchimento todinho da rosa, ó, com o amarelo, tá? Quais partes que vai ficar mais clara? Essa parte que tem as ondinhas e essa partezinha aqui, ela vai ficar mais clara, tá bom? Então, quando você estiver fazendo o preenchimento e você chegar nessas partes, você coloca um pouco de branco, tá? Então, vamos lá. Só pra começar, ó, vou começar com o branco aqui, ó. Ó, tem uma meia lua, puxo pra cima, ó, tá? E aí, eu venho com o meu amarelo, ó. Amarelo canário. Preenchendo, certo? Agora, eu vou preencher tudo, ó. Como eu reforcei o meu desenho, eu não corro o risco de perder esse desenho. Ó, amarelo canário. Invadi um pouquinho da folha ali. Hoje, gente, eu tô muito destrambilhada. Toda hora eu pinto uma coisa que não é pra pintar. Vou pegar mais tinta. Se você quiser fazer essa rosa de outra cor, pode estar fazendo, tá? Vou fazer de amarelo. Ó. Vou preencher tudinho. Aqui tem um cantinho, ó, que eu tenho que dar profundidade depois. Olha. Aqui, ó, lembra que a gente fez com o siena? Então, agora eu venho com o amarelo, ó. Ó. Preencho. Ó, posso preencher aqui também, ó. Aqui eu uso o canto do pincel pra mim não invadir muita área lá que eu coloquei o sépia, tá? Por que que eu não posso passar com esse tom aqui por cima do sépia? Porque essa cor amarelo canário, ela tem mais branco na sua composição, tá? Então, quando você coloca em cima do sépia, não vai criar um degradê bonito, vai ficar opaco, vai ficar uma tonalidade meio opaca, sem vida, tá? Ó, preencheu. Vou pegar aqui um pincelzinho menor
tá? E eu vou voltar com um pouquinho do sépia. E eu vou retocar essa parte interna aqui, que tem que ficar mais escuro, tá? Já que eu não quero fazer com sépia, pode fazer com amarelo o mais escuro. Qualquer tom de amarelo mais escuro, tá? Qualquer tom. Caramelo, amarelo cádmio, tá? Aí, agora, a gente vai começar a fazer a sombra das pétalas, tá? Lembra daquele Vzinho onde a gente marcou? Então, você vai vir e vai colocar, ó. Faz o traço e vai esfumar aqui, ó, para a pétala que tá embaixo, ó. Esfuma, ó, coloca, ó, esfuma pra baixo, ó, como se você estivesse levando pra cá, pro centro aqui, tá? Esfuma. Vamos fazer do outro lado agora, ó. Puxo pra baixo, ó. Tá? Aqui a mesma coisa, ó. Coloco no Vzinho e eu puxo pra baixo, ó. Tá? Aqui tem os cortes internos, não é isso? Então, já vem cá, ó, já dou uma sombreadinha. Posso sombrear ali a pontinha, não tem problema, não pode colocar muito. Ó, Vzinho. Tá? Essa pétala de baixo aqui, ó, vai ter sombra, então eu venho cá, ó, coloco. Trabalho, ó. Tá? Aqui, ó. Abaixo daquela parte branca que a gente colocou, a gente tem que colocar a sombra, ó. Eu coloco, ó, esfumo pra baixo, ó, puxo pra baixo, subo, ó, de um canto a outro, tá? Essa pétala aqui, ó, repare que tem uma dobrinha no desenho, não é isso? Então, acima desse risco, ó, eu vou escurecer mais. Ó. Esfuma bem, tá? Aí, tem aqui aquela pétala que tá dobrada, ó. Central. Coloco abaixo e esfumo. E venho acima também, ó. Fazendo a sombra, ó. Certo? Agora, a gente vai fazer os cortes. Então, a gente sombreou tudo, por isso que a gente marcou lá pra ficar mais fácil de vocês identificar, tá? Aí, para o corte, gente, eu gosto sempre de usar o Condor 421, tá? Mas cada um pode usar o pincel que achar melhor. É bom um pincel que tem menos cerdas e que as cerdas sejam mais maleável, tá? Seu branco tem que estar numa boa consistência. Inicialmente, a gente vai começar com um pincelzinho menor. Eu peguei o pincel 2 aqui. Com a tinta branca, eu vou fazer aqui, ó. Lembra que eu falei com vocês que essa parte aqui, ela fica mais clara? Ela é a boca da rosa, ó. Então, eu pego o pincel menor, puxo pra cima, ó. Dou uma esfumadinha nessa tinta e eu puxo pra cima, tá? Pra realçar esse pincel que não é adequado, que ele é muito pequeno pra essa região, mas lembra que a gente colocou branco aqui? Você vai voltar e dar uma realçada. Ó. Condor 421, esse aqui é o número 8. Eu vou pegar a tinta no canto do pincel, tinta branca. Pode ser marfim, se você quiser também, ó. E eu vou vir aqui, ó, com a tinta pra cima. Venho no canto da pétala, ó, e faço uma pincelada e venho com o movimento de vai e vem. Pego mais aqui embaixo, ó, e vou fazer outra pincelada, ó. Desço, quando eu desço aqui, ó, eu viro um pouquinho pra ponta terminar fininha, ó. Ó, tá? Venho aqui, ó, na pétala da boca, ó. Põe a tinta no canto, ó. Vem aqui no meio, ó, puxo, ó. Ao encontro do branco ali. Venho com a mesma coisa, ó.
Ó, começo com a largura do meu pincel e depois eu viro ele pra ponta ficar mais fininha quando eu vou finalizando, ó. Largura do pincel, esfumo, ó, desço e aqui eu dou aquela viradinha, ó, dou uma esfumada. E assim eu vou fazendo, gente, é bem repetitivo, ó. Ó, eu gosto de dar o pique, que eu acho que dá mais volume à folha. Então, meio que eu dou uma pincelada esfumada, pego mais tinta e começo aqui, ó. Que aí ele fica com esse piquezinho, como se a folha tivesse levemente cortada, tá? Então, vem aqui, ó. Esfumo. Venho descendo, ó. Até aqui nessa parte do meio, ó. Esfumo bem. Venho aqui do outro lado, ó. Bem aqui no meio, esfumo pra cima agora, ó. Tá? No meio de novo, ó, eu puxo pra baixo, ó. Tá? Essa pétala tá mais aberta, ó. Puxo até aqui. Aqui eu vou pegar a tinta de um lado só do pincel, ó, pra mim conseguir essa ponta bem fininha, ó. Tá? Por isso que tem o traço no desenho. Volto aqui acertando essa aqui, ó. Essa parte do copo aqui tem que ficar bem redondinha. Ó, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Vou esfumar essa pétala, ó, movimento pra lá e pra cá. Vou descer com a tinta. Com a tinta de um lado só, eu vou fazer a dobra, ó. Então, essa parte da dobra aqui, ela vai ficar mais clara, ó. E termino com a ponta fina lá, tá? Aqui, ó, eu coloco a tinta na ponta da pétala e puxo, ó. Essa pétala, ela tá curvada para baixo. Ó. Isso aqui eu vou dar a curvatura pra pétala, tá? Aí, agora, ó, eu vou pegar a tinta de um lado só do pincel e eu vou fazer essa pétala aqui, ó. Então, eu pressiono o meu pincel e depois eu viro o meu pincel pra essa pétala ficar mais fina. E a mesma coisa, ó, pressiono pra ela começar mais larguinha e depois eu afino aqui, tá? E a gente já fez o corte, é só agora você retocar depois. Ficou a parte de dentro aqui, ó. Eu vou fazer uma pincelada, outra pincelada, ó. Uma no meio pra intercalar, ó. Elas ficam intercaladas. Na parte de dentro, ó, menorzinhas, ó. Ó, aqui, ó, pra dar mais volume, ó. Eu posso dar um piquezinho também. E assim eu ganho mais volume, tá? É uma rosa pra iniciante, então ele não tem muita pétala. Só retocar, fazer gotinhas, tá bom? Então, vou mostrar o nosso trabalho pra vocês. Essa parte aqui, ó, você pode fazer como você quiser, tá? Eu gosto de colocar tipo rendinha com pincelzinho filete, com a tinta bem diluidinha, tá? E aqui eu vou escrever de extenso geleia, não vou colocar nem geleia de morango, só geleia, e já mostro pra vocês o trabalho todo finalizado. Vou tirar o zoom. Ó, o trabalho tá assim. Agora, o que eu posso estar fazendo, tá? Eu posso escurecer aqui embaixo se eu quiser, com um tom mais escuro, tá? Posso colocar folhinhas fantasma. Devo retocar essa aqui, o branco dessa aqui e o branco dessa aqui após secar, tá? Posso escrever aqui a geleia de morango ou só geleia. Aqui, ó, eu posso colocar extenso, posso colocar o que eu quiser, o meu enfeite aqui. Agora, é só a parte de acabamento
que eu gosto de que cada pessoa faça de acordo com o seu gosto, tá? E aí, depois a gente vai estar pregando aqui, ó, a partezinha de crochê, e aí eu mostro o pano todo finalizado pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham entendido, que dê pra vocês poderem fazer. Não tenha medo de fazer a rosa é fácil, vai seguindo passo a passo. Ficou com dúvida, volta ao vídeo, tá? Essa apostila minha tem a rosa é igualzinha em todos, então vai fazendo toda a pintura da apostila, que eu garanto que quando você chegar no 7º risco, você já não vai ter mais dificuldade de estar fazendo, tá? Não tenha medo de tentar, gente, não tenha medo de errar. Se você errar, é uma nova oportunidade para você tentar novamente, tá bom? Então, vou mostrar para vocês finalizado, assim que eu colocar as folhinhas fantasma e escrever geleia ali, tá bom? Pessoal, ficou assim o nosso trabalho. Eu optei por não colocar folhinhas fantasma, apenas coloquei a fitinha de seda, preguei, ó, fiz a prega, olha como fica bem acabadinho quando você pinta até em cima, tá? Escrevi apenas geleia aqui e dei os retoques na rosa e nessa parte branquinha aqui também, tá bom? Fiz umas gotinhas, eu espero que vocês tenham gostado do resultado, tá? Deixa aquele like aí para fortalecer o canal e até a próxima videoaula na próxima semana.